Queridos irmãos, queridas irmãs, nós, depois do tempo da Páscoa e de todas as suas celebrações, voltamos para o tempo comum, hoje, o 10º domingo. E neste tempo, nós temos a graça de podermos fazer um grande percurso com a liturgia da palavra para compreendermos melhor a vontade de Deus na nossa vida e na nossa existência. A primeira leitura de hoje, da Profecias de Osias, nós somos convidados a buscar conformar a nossa vida na vontade de Deus e nos preocupar com aquilo que Ele nos pede e que Ele nos ensina. E, sobretudo, ver que agrada mais Deus o amor e a misericórdia do que os próprios sacrifícios e holocaustos. Nós sabemos que o povo judeu era muito preso às regras, às tradições, aquilo que eles tinham como certo, como correto. E para eles, tudo aquilo tinha que ser levado à risca. Não poderia faltar nada, não poderia ser feito nada diferente. Mas, ao mesmo tempo que eles eram tão rígidos em cumprir todas aquelas leis, regras, oferecer sacrifício no templo, eles não viviam a misericórdia, a compaixão, o amor, a bondade. E Deus, então, conhecendo o coração daquele povo, vai dizer que Ele quer, o que mais agrada a Ele é a misericórdia, a compaixão. Queridos irmãos e irmãs, e nós, nas nossas atitudes, como cristão, como batizados, muitas vezes nós também temos a mesma atitude deste povo judeus. Somos tão presos a regras, a lei, aquilo que consideramos tradição, que quando foge qualquer coisa desse controle, para nós perdeu todo o sentido. Já criticamos, questionamos, dizemos em tempos passados não eram assim, porque as coisas estão mudando. Quantas vezes nós não queremos nem saber o que aconteceu, o porquê mudou, mas simplesmente já condenamos, já agimos com ignorância, já questionamos, já falamos, até mesmo defamamos e fugimos. E esquecemos de ser misericordioso. Misericórdia com o outro, misericórdia com o próximo, misericórdia conosco mesmo. Precisamos ser misericordiosos. A misericórdia agrada a Deus. A misericórdia nos leva ao conhecimento do Deus verdadeiro, pois Deus é amor. E se desconhecemos a misericórdia, desconhecemos Deus. Infelizmente, hoje muitos acham que para fazer efeito a pregação precisa falar sempre de um Deus vingativo, de um Deus castigador, falar sempre, desse Deus justiça a todo tempo. Deus é justo, Deus é justiça, mas não é um Deus castigador, vingativo, um Deus que sai punindo, porque se Deus fosse punir, todos nós seríamos punidos, porque todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores. O Evangelho de hoje, um Evangelho muito belo. Jesus, que parte, encontra um homem chamado Mateus. Este homem está sentado. Quando o evangelista coloca esse detalhe, que ele está sentado,
é para dizer que ele estava acomodado na sua vida, naquilo que ele fazia, no erro, no pecado. Era um pecador público, um cobrador de imposto, um homem que era odiado por muitos ou por todos. Mas Jesus olha para aquele homem e faz um convite: segue-me. Jesus nos convida a segui-lo, mesmo com os nossos pecados, mesmo no nosso comodismo, mesmo com a nossa preguiça, mesmo na nossa ignorância, o Senhor nos convida: segue-me. E ele levantou e seguiu Jesus. Não importa a condição como estamos, mas importa a nossa decisão de seguirmos o Cristo, de levantarmos, de sairmos do comodismo, de sairmos da preguiça, de deixarmos o erro, o pecado e colocarmos no serviço. Então, Mateus estava sentado, Jesus o convida a seguir e ele o levanta. Precisamos tomar atitude na nossa vida de fé, sair do nosso comodismo, da nossa preguiça, sair dos nossos pecados de estimação, dos nossos erros. E Jesus então vai à casa de Mateus. Chegando na casa de Mateus, os outros cobradores de impostos, os outros pecadores públicos, também vai para ver a grande novidade, como que Mateus, um homem odiado, um homem que considerado perdido, e agora Jesus estar na casa desse homem, estar na mesa com esse homem. Para estar na mesa, Jesus já estava criando uma relação, pois para um judeu só sentava à mesa de um judeu quem tinha uma intimidade, uma ligação. E Jesus começa a criar com Mateus uma intimidade, uma ligação com aqueles outros também que estavam ali. Mas aí, de repente, aparece aqueles que estavam sempre atrás de Jesus, os fariseus. Os fariseus, aonde Jesus ia, eles estavam. Tudo que Jesus fazia, eles estavam ali olhando, como muitos hoje. E eles perguntam, né? Por que Jesus está comendo com um cobrador de imposto, com um pecador? Quantas vezes nós sentimos incomodados porque nós encontramos alguém na igreja que nós consideramos que é mais pecador do que nós, consideramos indignos? Quantas vezes nós também julgamos as pessoas que estão assumindo um cargo na igreja, assumindo uma liderança, assumindo alguma coisa? Dizemos, mas por que essa pessoa é coordenador de tal pastoral, é coordenador de tal movimento, se ela tem uma vida toda torta, toda perversa? Porque muitas vezes nós nos julgamos os santos, os santificados, os purificados, os puros, e por isso nós achamos o direito de decidir quem vai fazer alguma coisa na igreja, quem não vai. Achamos o direito de decidir quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E Jesus, então, responde para aqueles fariseus dizendo: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Jesus veio para os pecadores. Por isso ele veio para você, veio para mim, porque somos pecadores. E ele veio para nos curar dos nossos pecados, dos nossos erros, para nos purificar das nossas lepras,
para tirar-nos do comodismo, da preguiça, da vaidade, da soberba, do orgulho. Mas, infelizmente, muitas vezes nós não reconhecemos que estamos doentes e por isso recusamos aquele que veio nos curar, que é o Senhor. E aí Jesus vai dizer, né, que Ele veio para aqueles que necessitam, para aqueles que tomam a atitude de levantar, de seguir, de estar com Cristo. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus quer a nossa misericórdia. Ele veio chamar, não aqueles que consideram já puros, pois se eles já são puros, justos, eles não precisam mais, mas veio para chamar os pecadores, aqueles que necessitam da misericórdia dele, aqueles que necessitam da bondade dele, da compaixão dele. Por isso, queridos irmãos, nós somos convidados a nos reconhecer como pecadores, como falhos, e reconhecer o chamado de Jesus, que nos chama, não para continuar no mesmo erro, no mesmo pecado, na mesma vidinha, mas Jesus que nos chama para nos libertar, para nos salvar, para nos transformar, para nos dar a graça da salvação, para nos dar a graça de uma vida nova. Por isso, queridos irmãos, nós somos chamados a abrirmos o nosso coração, acolhermos a mensagem do Senhor, deixar o chamado dele agir na nossa vida, pois quando escutamos a sua voz, escutando o Senhor nos chamando para seguir, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, a nossa vida ganha um novo sentido. Por isso, peçamos ao Senhor bondoso que Ele venha ao nosso encontro, pois somos pecadores e necessitamos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.